polêmica. Pode. E não quero fazer para polemizar, não é por isso. É porque eu quero entender a sequência dessa fala. E também porque isso faz parte da minha interação diária. Eu tenho minhas redes sociais, etc e tal. Te perguntam muito isso. Me atacam. Ah, tá. Me atacam. Preciso deixar claríssimo que a grande maioria dos meus seguidores cristãos são extremamente respeitosos e muito queridos. Uhum. Assim como são queridos os que me atacam também. Uhum. E eu busco sempre responder para eles com muito carinho e com muita didática. Porque eu acho que a gente está aqui justamente para ajudar as pessoas que estão mais afastadas da luz. Claro. O remédio é para o doente, não é para o saudável. Mas uma das questões assim que eu mais percebo é quando pessoas falam assim: mas você não acredita que Jesus é Deus? Então você está condenado ao ranger de dentes, ao inferno eterno, etc. Isso é escatologia religiosa. Pois é. Perversa. Mas assim, exato. É como eu compreendo, porque eu digo assim, até por uma questão de bom senso, não é possível que Deus pede de nós que nós perdoemos, ou que o próprio Jesus em vida tenha pedido para Deus perdoar aqueles que teriam parafusado as suas mãos, e depois da morte ele diz, olha, a antítese manda pro disso. Inferno eterno, antítese disso, depois... Tudo. Exato. Como que fica essa questão perante os teus olhos? Porque assim, o seu discurso é bonito. Eu vou te repetir, Pastor Caio, a mesma questão que me fizeram. Veja que interessante. Alguém me fez uma questão assim no Facebook esses dias. Você é universalista? Querendo dizer, você não tem fundamento nas escrituras? Eu dei uma resposta. Universalista é isso? Não, ele quis dizer que na verdade eu sou relativista. Se você ama, porque eu chamo o muçulmano de meu irmão, porque de fato eu os vejo como meus irmãos, eu vejo os católicos, os evangélicos, os ateus eu vejo como meus irmãos, e eu tenho onde me fundamentar biblicamente além do bom senso para isso, certo? E eu me fundamentei nas escrituras para essa pessoa, expliquei não. O amor, as virtudes que Deus mais se apraz delas, elas são universais. Então, à medida em que eu dedico a minha vida e os meus ensinamentos a essas virtudes, é claro que você, que é uma pessoa particularista, que não compreendeu o amor de Deus que transcende as religiões e as barreiras, você vai achar que eu sou relativista. Mas não, tem visões religiosas que eu discordo delas veementemente. E uma delas é a sua. É a sua visão que não consegue perceber esse amor transbordando os limites e as diferenças. Eu te pergunto agora, pastor, eu vou fazer a mesma pergunta que essa pessoa me fez. Mas, pastor, como é que fica lá os escritos que falam do inferno para os que não forem fiéis, os que não acreditarem no sacrifício de Jesus? Como é que fica? Eles vão para o inferno eterno? Eu posso só completar... Como é que o senhor pode ser tão universalista assim? Porque Jesus o foi, mas pode perguntar. Porque no chat fizeram uma pergunta sobre o inferno, então a gente completa já com essa daí. Exato, né? O Paulo Júnior, ele perguntou no Islã existe inferno, aí no judaísmo, perguntando também, e aí pediu pro Caio qual a sua interpretação sobre inferno no cristianismo então, hoje. Essa resposta primeiro, Caio, depois eu queria uma visão dos três sobre essa visão do inferno nas três religiões. Né? Para mim, na realidade, o inferno é praticamente uma impossibilidade humana. Porque a realidade do inferno está muito, muito, muito para além da nossa própria compreensão, de tal modo que eu não creio nesse inferno que é descrito de maneira espaço-temporal, como se fosse um tempo sem fim. O inferno, para mim, são experiências existenciais que acontecem todos os dias, o tempo todo, tem gente experimentando inferno. Meu trabalho... Uma depressão é um inferno. Mas eu estou falando daquelas escolhas malignas, perversas, anti-humanas. Mas não é religião que tira disso, não é coisa alguma que salva disso. Eu estou cheio de amigos ateus que são mais de Deus do que a maioria dos religiosos que eu conheço. Não vejo Deus reconhecendo esse tipo de barreira, nem a religião como pré-requisito para qualquer coisa. O Evangelho de Jesus
explica e aproxima todos os seres humanos de Deus na medida em que eles vão se aproximando uns dos outros. Com um bom pai, não vai para o inferno nenhum. Uma boa mãe não vai para inferno nenhum. E ser humano algum que não queira inferno irá para inferno algum, só porque ele deixe de ser isto ou aquilo, ou de frequentar este ou aquele grupo. O inferno, o Novo Testamento diz que foi criado para o diabo e seus anjos. Agora, o próprio inferno é finito. O inferno, o livro do Apocalipse, diz que ele será extinto. Ele acaba, ele não prossegue, ele não continua. Então, quando Jesus fala do inferno, ele está associando ao Geinom, ao Vale de Inom, a queima do lixo, ao que Manassés fez com os filhos, naquela região ali do Vale de Inom. Mas não é uma designação para a qual as pessoas tenham que imaginar o próximo ardendo em chamas e ranger de dente por uma existência de natureza espaço-temporal, como se fosse uma linha linear no espaço-tempo sem fim para sempre. O inferno cai na categoria do eterno, e o eterno não é mensurável por espaço-tempo. O inferno, o eterno é instante. O eterno é momento. Eu já andei no inferno muitas vezes. Eu conheço o significado de inferno em mim mesmo. Eu já quis tirar a vida bem jovem, porque eu não aguentava mais existir. Eu queria qualquer outra alternativa que não fosse a vida que eu tivesse, porque a vida que eu estava tendo era puro inferno. Era insuportável. Então eu, particularmente, acho que o inferno, se ele acontece para alguém, tem que ser fruto de uma deliberação. E além do que a deliberação não tem persistência além da experiência do momento eterno. Então, de acordo com a sua compreensão, como pastor, como cristão, uma pessoa que, por ser de outra denominação, não acredita, por exemplo, na história de Jesus, não porque ele é mau, não porque ele não quer acreditar, mas simplesmente porque ele foi educado de outra forma. Crê em Jesus, tem muito a ver com cultura. Ou para ele isso não tem sentido. Com geopolítica. De acordo com a sua visão baseada nos evangelhos, essa pessoa será contemplada por Deus? Baseada nos evangelhos e em todo o Velho Testamento, começando, por exemplo, nos Salmos, no profeta Isaías, no profeta Jeremias, especialmente quando você chega em Malaquias, tem uma expressão linda, no início do capítulo 2, quando o profeta Malaquias fala da parte do Senhor ao povo e aos sacerdotes especialmente, porque era uma profecia extremamente sacerdotal, e é onde vem o dízimo, depois no capítulo 3, era bem sacerdotal. Ele diz: o que vocês estão pensando? Que vocês são os que me prestam sacrifícios? Quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, porque o culto de vocês me é vão, me é debalde. E ele não está falando de doutrina errada, só está falando de coração distante. Aí ele diz: vocês não sabem que em toda a terra é prestado culto ao meu nome, e em todas as nações são levantados cultos e ações de graças e incenso ao meu nome, e que o meu nome é grande em toda a terra. Não precisa nem chegar em Jesus para você já ter uma convicção de que isso tudo é tolice. Faz parte mais da semântica do enfrentamento com a loucura humana. Tem muito mais a ver com se enxergue. Perceba a si mesmo. Deixe de viver nessa clausura perversa que você vive. Eu preciso fazer Eu vou somar essa sua fala. Muitas pessoas me escrevem e falam, porque às vezes eu faço parte de uma banda interreligiosa. O Sheik conhece a nossa banda Sou da Paz, conhece o nosso amigo Mahesh, que é Hare Krishna. Estava conversando com ele hoje, né? Aliás, a gente precisa fazer um programa... Não, a nossa banda Sou da Paz é boa ou não é?
Ih, agora colocou! Não precisa responder. Ele já... cada integrante é de uma religião. E eles se reúnem cada um num instrumento. Cada um toca uma música. E a gente não canta sobre religião. Tá. Não é uma banda sincrética. Cada um e se veste e se apresenta representando a sua religião, né, nessa banda. Você vai gostar. Mas aí às vezes eu apareço na banda e o pessoal fala assim... Escrevem, fala, mas Rabino, como é que o senhor está do lado de uma pessoa dessa religião? Ele é do diabo. Uma vez eu estava numa religião interreligiosa, de novo, ela não é ecumênica nem sincrética, nós sentamos, né, várias vezes estivemos em fóruns assim, não é, Sheik? E uma vez eu estava numa reunião assim, e eu levantei e fui para fora tomar um ar. E um dos participantes olhou para mim e falou assim, você sabe que da luz só tem 2 lá, né, eu e você. Que o resto é tudo das trevas. Meu Deus, que tristeza. Eu falei, eu não acho que eles são das trevas. Não acho. E aí o pessoal me pergunta, se fundamente, Rabino, onde que o senhor se fundamenta para falar isso? E eu cito esse versículo que o senhor citou. Como é que Deus chega para o povo de Israel, muito antes de existirem outras religiões monoteístas, não tinha islamismo ainda, não tinha cristianismo, só tinha o povo judeu ali monoteísta. E ele fala, no mundo inteiro todas as nações oferecem libações e incensos para mim. E aí grande o meu nome em toda a terra. Aí vai o exegeta Arashi, que é um dos grandes eruditos da Torá, e ele tem que lidar com isso. Mas como é que as nações cultuavam o eterno? Se o único povo monoteísta eram os judeus. E ele responde que lá atrás a gente tem que procurar o bem das pessoas, né? Não dá pra gente só procurar o mal. Que no fundo todas essas pessoas na realidade sabem que tem o Deus superior, o Criador de tudo. Ou, talvez em outras palavras, a gente pode dizer que essas pessoas estão buscando. Claro. Talvez ela chegou no caminho que não seja o caminho ideal, pelo menos de acordo com a nossa visão. Ponto de vista. Mas o que move a pessoa? O que move a pessoa é querer agradecer a Deus. O que move a pessoa é o amor. O que move a pessoa é querer saber o seu propósito. E as consequências disso são o bem, são a gratidão, são a justiça. Então, de acordo com esse versículo e essa interpretação, em Lucas 13, aqui a gente tem uma passagem bíblica das escrituras hebraicas que abre uma grande porta para a gente perceber que o julgar o outro positivamente, que compreender que há algo divino, mesmo nos caminhos que possam não ser os ideais, é bíblico. E olha, Lucas 13, quando Jesus está conversando com os religiosos à volta dele, ele os provoca dizendo que naquele dia virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino, os que assim se auto-intitulavam filhos do reino, ficarão de fora. Aí você vê em João, no capítulo 25, que a escatologia final é o ponto ômega do evangelho, da escatologia do evangelho. É quando Jesus diz, naquele dia, quando forem separados os cabritos das ovelhas, aí ele coloca do lado negativo aqueles a quem ele diz, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu, não me vestiste. Eu estive preso, não fostes visitar-me. Eu estive enfermo e não me atendeste. Eu fui um refugiado e tu não me acolheste. Afastai-vos de mim. Aí eles vão dizer, quando, Senhor, que nós te vimos assim? Ou seja, a pressuposição era de um pessoal que achava que sabia. Que achava que sabia. Quando que nós te vimos assim? Nós jamais te veríamos assim e deixaríamos que tu ficasses assim. Porque é o pressuposto da religião. Eu sei quem é Deus, quem é Jesus. E essa é a coisa mais capaz de nos cegar definitivamente, é quando essa presunção toma conta do coração. Aí ele vira para o outro lado
e diz: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer. Repete tudo outra vez. E eles vão dizer: Senhor, quando? A gente nunca te conheceu, nunca te viu, não sabíamos quem tu eras. Aí ele diz: sempre que vocês fizeram isso a um desses pequeninos irmãos na terra inteira, a mim vocês me faziam. E se isso não responder tudo, se isso não acabar com toda a construção escatológica de inferno, de céu, de tudo, de salvos, de condenados, condenados, de não salvos, isso tudo liquida essa conversa inteira. Eu vou te falar, essa conversa é séria, hein? Essa conversa Mas, séria. Caio, aí você sabe que muitos evangélicos vão dizer que se você não aceita que Jesus morreu pelos seus pecados, você não tem a salvação. Mas, tem essa olha, linha. aí vem o apóstolo João e diz, no capítulo 2, o seguinte: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Está lá no Evangelho. É porque o pessoal só ouve pregadores de mente completamente fechada e bloqueada. Porque se lessem os Evangelhos, a mente deles universalizaria a graça e o amor de Deus sobre todos os homens. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: porque Deus, nosso Salvador, é o nosso Salvador, e não somente dos fiéis, mas ainda de todos os homens. Então, existem coisas que a gente, na presunção religiosa, fica querendo definir, fica querendo virgular, fica querendo estabelecer limites, que são verdadeiras blasfêmias, porque Deus está para além da nossa capacidade de poder dizer o que é e o que não é, quem é e quem não é. Se eu sei, bem-aventurado eu sou se eu pratico. Agora, quem não sabe, não sabe. E viveu de acordo com a luz que teve. Jesus diz 4, 5 vezes nos evangelhos que ninguém será julgado pela luz que não recebeu.